Olá e bem-vindos! Olhem, alguma vez pensaram como é que os computadores, os telemóveis, conseguem fazer, bem, bilhões de coisas ao mesmo tempo, sem se baralharem todas? O segredo, e vão ver que é incrível, não é magia nenhuma. É uma ideia genial, inspirada num sítio que ninguém esperaria. Uma linha de montagem. É isso mesmo. Vamos a isto. Pois é, a grande questão é mesmo essa. Como é que um chip tão pequeno consegue executar bilhões de tarefas sem entrar em colapso? Parece impossível, não é? Mas, na verdade, é um feito de engenharia espetacular, quase como uma dança coreografada a alta velocidade. E a chave para isto tudo é uma ideia surpreendentemente simples, que vem diretamente do mundo da indústria. É isso. Funciona exatamente como uma linha de montagem. A sério, a mesma ideia que mudou por completo a indústria automóvel foi adaptada para revolucionar a computação. Guardem bem esta imagem na cabeça porque vamos voltar a ela. Mas, para percebermos o quão genial é esta linha de montagem, primeiro temos de espreitar como é que as coisas funcionavam antes disto tudo. E é isso que nos leva ao, vamos chamar-lhe, o processador um de cada vez. Esta era a abordagem original. Super simples, muito direta, mas, como vamos ver, terrivelmente lenta. Pensem nisto. Era como ter um artesão a construir um carro inteiro, sozinho, do princípio ao fim, antes sequer de sonhar em começar o próximo. Isto tem um nome técnico, execução sequencial. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que cada instrução, cada tarefa tem de ser 100% concluída, do início ao fim, antes que a seguinte possa sequer começar. É mesmo uma tarefa de cada vez, sem exceções. O processador está completamente focado numa coisa e só depois passa para a outra. E que viagem é esta que cada instrução faz? Bem, é um percurso com 5 paragens obrigatórias. Primeiro o processador vai buscar a instrução à memória, é o fetch. Depois tem de a descodificar para perceber o que é suposto fazer, o decode. A seguir, claro, executar a operação, o execute. Se for preciso, vai outra vez à memória buscar ou guardar alguma coisa, o memory access. E por fim, escreve o resultado final, o write back. São sempre estes 5 passos, sempre por esta ordem para cada uma das instruções. Ok, e é agora que tudo muda. É aqui que entra a tal linha de montagem da CPU. Os engenheiros olharam para aquele processo lento de 5 passos e tiveram uma ideia genial. Pensaram, esperem lá, e se em vez de esperarmos que uma instrução faça o caminho todo, puséssemos várias a trabalhar ao mesmo tempo, cada uma numa fase diferente do caminho? E esta técnica deram o nome de pipelining. Basicamente é uma forma de processar múltiplas instruções ao mesmo tempo, mas cada uma numa fase diferente da execução. Pensem nisto. Enquanto uma instrução está a ser executada, a seguinte já está a ser descodificada e a que vem a seguir a essa já está a ser procurada na memória. É como se o trabalho estivesse sempre a ser superposto, sem parar. Isto, claro, mudou completamente as regras do jogo. A execução superposta significa um rendimento, uau, muito maior. Ou seja, faz-se muito mais trabalho no mesmo período de tempo. Todos os recursos do processador, que antes ficavam ali parados à espera, agora estão quase sempre a trabalhar. O grande objetivo, o sonho, é conseguir terminar uma instrução completa a cada ciclo de relógio do processador. E para se perceber bem o impacto disto, acho que nada funciona melhor do que vermos lado a lado. Vamos então a uma pequena história de 2 linhas de tempo, a do método antigo, o sequencial, e a do novo método, com o pipeline. Ora bem, olhem para isto. Na execução sequencial, a primeira instrução ocupa o processador durante 5 ciclos, inteiros. Só no ciclo 5 é que a segunda pode começar. E a terceira? Esqueçam, só lá para o ciclo 10. O tempo em que o processador não está a fazer nada de útil é enorme. Sim, funciona, mas é incrivelmente ineficiente. E agora, preparem-se, a magia. Esta é a linha do tempo com o pipelining. A diferença é da noite para o dia, certa? No primeiro ciclo, a primeira instrução entra. No segundo ciclo, enquanto essa primeira avança para ser descodificada, a segunda já está a entrar para ser procurada. Reparem, no quinto ciclo temos 5 instruções diferentes a serem processadas ao mesmo tempo, cada uma numa fase diferente. A partir daqui, num cenário ideal, uma nova instrução fica pronta a cada ciclo que passa. Isto mostra na perfeição a beleza e eficiência da linha de montagem. Claro que nem tudo é perfeito. Tal como numa linha de montagem real, às vezes a linha encrava. O sistema é brilhante, sim, mas não é infalível. Existem situações que podem interromper este fluxo todo bonito e contínuo. Um dos problemas mais comuns chama-se data hazard, ou um risco de dados. E o que é isto? Acontece quando uma instrução precisa do resultado de uma outra que veio antes, mas que ainda não acabou a sua viagem pela linha de montagem. É fácil de imaginar. É como precisar de uma peça que ainda está a ser fabricada a umas estações mais atrás na linha. Vamos ver um exemplo prático. Imaginem que uma instrução anterior, uma soma, add, calculam um valor e guardam num registro, o T2.
A instrução que vem logo a seguir, uma subtração, sub, precisa desse valor que está em T2 para fazer a sua própria conta. Mas o que é que acontece se a instrução da soma ainda não chegou ao fim do pipeline e ainda não escreveu lá o resultado? A subtração não pode avançar, senão vai usar dados errados. Então, qual é a solução? Uma paragem forçada, um stall. O processador é suficientemente inteligente para detectar esta dependência e, basicamente, mete o pé no travão da linha. A instrução sub fica em pausa durante um ciclo, à espera. Isto cria uma espécie de bolha no pipeline, até que o resultado da add esteja finalmente pronto e disponível. Garante que o cálculo fica correto, mesmo que se perca um bocadinho daquela eficiência perfeita. Ok, então com estas paragens todas, uma pessoa pode perguntar-se: será que o pipeline ainda vale a pena? A resposta é absolutamente. Mas quão melhor é exatamente? Vamos lá ver os números para medir este ganho de desempenho. Para isso, usamos duas métricas principais. A primeira é o CPI, que significa ciclos por instrução. Basicamente, mede quantos ciclos de relógio são precisos, em média, para terminar uma instrução. Aqui, claro, quanto mais baixo o número, melhor. A segunda é o speedup, o fator de aceleração, e esta é simples. Mede quantas vezes mais rápido é o modo pipeline quando comparado com o modo sequencial. E aqui, obviamente, quanto mais alto, melhor. E este gráfico? Bem, diz tudo. No modo sequencial, o CPI é sempre de 5, é fixo. Cada instrução demora 5 ciclos, ponto. Mas no modo pipelining, mesmo com aquelas paragens que falamos, o CPI médio cai a pique. Neste nosso exemplo, cai para 1.2. Isto quer dizer que, em média, cada instrução demora só um bocadinho mais de um ciclo para ficar pronta. A diferença é abismal. Portanto, a conclusão disto tudo, o número que importa é este. Ao traduzir esta eficiência toda, obtemos um fator de aceleração, um speedup, de mais de 4 vezes. Estamos a falar do mesmo processador, a correr exatamente o mesmo código, que se torna mais de 400% mais rápido só por ter reorganizado a forma como o trabalho é feito. Não é por ser mais rápido, é por ser mais inteligente. O pipelining foi, sem dúvida, um dos maiores saltos na história da computação. Foi o que tornou possível a velocidade a que estamos hoje tão habituados. Mas a tecnologia, como sabemos, nunca para. E isso deixa-nos com uma pergunta a pairar no ar. Se esta ideia da linha de montagem transformou tudo, qual será o próximo grande salto na forma como os processadores pensam?